Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo tutorial de TwinCat HMI. Nesse vídeo eu vou começar a falar com vocês sobre eventos. Os eventos ou alarmes no TwinCat HMI, eles são divididos em duas partes, basicamente. Primeiro a gente precisa setar os eventos dentro do TwinCat PLC. E uma vez que você sete os eventos dentro do TwinCat PLC, você pode, no TwinCat HMI, adicionar um componente para visualizar esses eventos tanto os eventos online, ou seja, os eventos que estão ativos naquele momento, os alarmes que estão ativos, quanto o histórico de alarmes. Então, vamos começar? Inicialmente, eu tenho aqui no meu PLC aqui, eu tenho três eventos, ou seja, três variáveis booleanas que eu vou utilizar para setar os eventos depois. E eu tenho também uma variável que vai servir de botão para confirmar os eventos. Então, isso aqui seria o equivalente à confirmação do usuário, ou seja, um botão de reset. E tem aqui um botão de emergência, falha do inversor, simulando aqui um inversor de frequência e uma falha de pré-sostato. Então vamos começar. O que a gente precisa fazer? O TwinCat em si, ele possui um software chamado Event Logger, que toda vez que você instala o TwinCat numa máquina, ou toda vez que você adquire uma máquina backoff que já possua o TwinCat instalado nela, esse software já vem instalado por default. Você não precisa instalar ele separadamente, basta que você instale o TwinCat, você já tem o Event Logger junto com ele. E o Event Logger ele serve para configurar os alarmes e dois, para que você consiga setar os alarmes, dar um clear nos alarmes, confirmar os alarmes. E aí tem no TwinCat HMI existe um componente que consegue acessar o Event Logger e consegue mostrar os alarmes ativos no momento ou histórico. Então vamos ver como é que a gente faz para configurar os alarmes no Event Logger. Inicialmente a gente precisa vir aqui ó, em Type System, dar um duplo clique e dentro de Type System, a gente vai vir aqui em Event Classes. E em Event Classes, a gente vai clicar sobre essa área cinza aqui, clicar com o botão direito e dar um New. E clicando em New, a gente vai criar uma nova classe de eventos. E essa classe de eventos vai ser a classe de eventos nossa ou classe de eventos do usuário. Então, como que a gente vai fazer aqui? Eu vou vir aqui e vou renomear ela como usuário, ou seja, classe de eventos do usuário. Você vê que automaticamente ela mudou aqui e aqui eu consigo expandir isso aqui, dar um duplo clique aqui e eu já consigo visualizar os eventos. Aqui ele já tem um evento criado por padrão e eu posso adicionar outros eventos. Aqui eu tinha três variáveis para fazer como eventos. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu já tenho um, eu vou adicionar mais duas. Vão ser aqui botão de emergência, falha no inversor e pressão de ar baixa. Então, se eu clicar aqui sobre o evento, eu posso alterar o nome dele. E aqui vai ser, por exemplo, emergência. E aqui em severidade, a gente pode setar um desses valores aqui. Eu vou utilizar todos como error, porque a ideia desse tutorial é que ensine o funcionamento básico, mas depois vocês podem brincar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a documentação sobre o Event Logger e vocês podem colocar tanto como error, como info, warning, verbose ou critical. Isso daí vai alterar a criticidade do evento e a forma como ele é mostrado na tela também. E aqui a gente pode colocar o texto. Então aqui, botão de emergência pressionado. No segundo aqui é a mesma coisa. Ok, eu criei aqui, vou salvar e agora eu vou clicar aqui para ele recarregar o arquivo TMC. Isso daqui que a gente fez
onde a gente editou os alarmes aqui, a gente na verdade está editando dentro do nosso arquivo TMC. O arquivo TMC é o arquivo que contém todas as informações referentes ao nosso projeto de PLC e ao nosso projeto de TwinCat, na verdade. Então, o que que eu vou fazer? Clicando aqui, ele vai fazer um reload no arquivo TMC e eu vou conseguir ter acesso a esses eventos dentro do meu PLC agora. Então, eu vou fechar aqui e aqui a gente vai ter acesso aos nossos eventos. Entretanto, para ter acesso aos eventos, inicialmente eu preciso vir aqui em referências e dentro de referências eu vou adicionar uma nova biblioteca. Essa biblioteca que eu quero adicionar vai estar aqui em System e TC3 Event Logger. Então, posso clicar em OK aqui, salvar novamente, fechar isso daqui. E aqui dentro eu já posso ter acesso à minha biblioteca de Event Logger com todos os blocos funcionais que fazem parte dela. E agora o que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em Pose e nós vamos adicionar um bloco funcional para manipular esses eventos aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou clicar com o botão direito aqui, adicionar e adicionar novo poll. E dentro de poll aqui, já está até selecionado aqui, mas eu vou tirar essa seleção aqui para mostrar para vocês como é que faz. Aqui eu vou nomear ele como FB underline alarme. E aqui eu vou marcar essa caixinha aqui, ó, extends. Esse passo aqui não é obrigatório, pode ser feito de outra maneira. Entretanto, eu gosto de fazer assim, que é um pouquinho de programação orientada a objeto, facilita bastante a nossa vida aqui. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Como a gente adicionou essa biblioteca aqui, que é a TC3 Event Logger, a gente pode vir aqui e clicar nesses três pontinhos aqui, e a gente pode recorrer a essa biblioteca aqui, que ela vai estar aqui, ó, TC3 Event Logger, abre isso daqui, e a gente tem esse bloco aqui, ó, que é o FB TC Alarme. E esse bloco já tem uma série de coisas, já tem uma série de funcionalidades para a gente disparar o alarme, reconhecer o alarme, dar um clear no alarme. Então, o bloco vai ser bastante útil para a gente. Aqui em linguagem de implementação, eu vou deixar como ST mesmo, e eu recomendo que vocês deixem também como ST, até mesmo porque eu vou colar o código fonte que vocês vão ter que colocar nesse bloco funcional, eu vou colar aqui na descrição do vídeo já para facilitar a vida de vocês, vocês não precisarem ficar mexendo com nada disso daí. Então, vamos dar um open aqui, ele vai criar o nosso bloco funcional, e aqui dentro, entre var input e endvar, eu vou copiar e vou colar o código aqui. Então, eu vou copiar o código aqui, vou colar aqui. E aqui entre var e endvar eu também vou colar um código aqui. Colei mais um código, vou deixar esse código na descrição do vídeo. E aqui no corpo do elemento, no corpo do nosso bloco funcional, eu também vou colar um outro código. Então tá feito aqui. Basta salvar ele agora. E uma vez que a gente tem esse bloco funcional implementado, a gente pode vir aqui no nosso main e criar instâncias desse bloco funcional. Então, como eu tenho três alarmes aqui, eu vou criar três instâncias desse bloco funcional. Eu poderia criar os três individualmente aqui, mas para facilitar um pouco a nossa vida e já para mexer um pouquinho com vetores, eu vou criar um vetor aqui, um array de 1 a 3, off, fb, underline, alarme. Isso aqui vai facilitar bastante a nossa vida. E agora, o que que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui embaixo, chamar esses três. Eu não vou conseguir utilizar um for aqui, mas a gente vai colocar eles aqui embaixo. Então, eu tenho aqui, ó, vou apertar F2 no meu teclado. E apertando F2, eu posso vir aqui ó, em Instance Calls. E dentro de Instance Calls, eu tenho alarmes. E dentro de alarmes, eu posso selecionar esse elemento aqui e dar um OK. Isso vai fazer com que todos os elementos, ou seja, todas as variáveis de entrada que eu criei para aquele bloco funcional, ou seja,
essas variáveis de entrada aqui, elas vão estar disponíveis aqui para que eu possa colocar as variáveis que eu desejo. Aqui, entre esses colchetes aqui, eu vou colocar o 1 para representar a primeira instância desse bloco funcional aqui. E eu posso colocar as outras variáveis que eu desejo aqui. Então, basicamente, emergência. Ops, errei. Aqui, ó, o confirma também está aqui. E aqui o que falta? Aqui falta basicamente eu identificar qual evento vai ser utilizado. Então, para fazer isso, eu tenho que colocar tc underline events ponto. Aí aqui tem o evento que eu vou utilizar, que nesse caso aqui vai ser o evento usuário, na verdade a classe de eventos que vai ser utilizada, ponto, o nome do evento específico. Então esse primeiro é relativo ao evento de emergência. Eu vou copiar e colar isso daqui e vou simplesmente trocar as variáveis que cabem serem trocadas, né? Então aqui, nesse segundo aqui vai ser o evento número 2 e nesse aqui vai ser o evento número 3. É óbvio que não vai ser mais o evento emergência aqui, então vai ser o evento falha de inversor. E no terceiro aqui, em vez do evento falha de inversor, vai ser o evento pressão de ar. Tá? Agora precisa mudar aqui também. Falha de inversor. E aqui, pressão de ar baixa. Então, basicamente, é assim que fica a parte do PLC para a gente. O que a gente precisa fazer agora é ativar a configuração e ver se está funcionando. Então, eu vou ativar a configuração. Estou ativando a configuração localmente. Eu posso marcar aqui o meu AutoStart PLC Boot Project. Então, eu vou dar um OK. E, ao fazer isso, ele vai ativar a minha configuração aqui. Vou retornar aqui em Run Mode. Reiniciar o TwinCat em Run Mode. E pronto. Posso fazer meu login. Dar um clear aqui embaixo. E aqui embaixo a gente tem a nossa janela de Error List. Caso essa janela não esteja aparecendo para vocês, vocês podem vir aqui em View e Error List. Então vocês clicam nessa Error List aqui e vai aparecer essa janela de erro aqui. Por que que ela é necessária? Porque eu quero visualizar os erros, se eles estão funcionando ou não, antes de eu fazer a parte do TwinCat HMI. Então, se eu vier aqui em emergência, eu posso habilitar aqui erros e eu posso vir botão de emergência pressionado, alarm raised, ou seja, está funcionando. E aqui, caso eu tire ele, ele vai dizer alarm cleared, ou seja, quando eu aciono o botão, o alarme sobe e quando eu tiro a variável, né, quando eu volto a variável para false, o alarme volta, o alarme dá um clear. E aqui eu posso vir aqui e confirmar. Então, confirmei. Que aqui a gente está bem claro a diferença entre clear e confirm. Então, quando eu venho aqui, ó, por exemplo, se eu resolver setar esses dois alarmes ao mesmo tempo. Setei os dois alarmes ao mesmo tempo, os alarmes estão ativos, então significa que eu não, os alarmes estão ativos exatamente nesse momento. Se eu pegar e jogar esses alarmes para false, as duas booleanas que setam esse alarme, se eu pegar e jogar elas para false, esses alarmes vão passar por um processo de clear. Eu posso tanto tirar elas aqui, como posso fazer isso daqui, dar um confirm, que seria o equivalente ao usuário ou operador da máquina ou supervisor ir lá e apertar o botão de confirma na IHM
Então eu dei um confirma nos dois alarmes que estavam ativos e agora eu posso vir aqui e jogar todo mundo para falso de novo. Quando eu jogar todo mundo para falso de novo, o que vai acontecer é que ele vai dar automaticamente um clear nos alarmes que estão ativos. Então ele já deu um clear nos alarmes que estavam ativos aqui. Então, basicamente, essa é a diferença entre você dar um clear no alarme, ou seja, o alarme desaparecer, a condição que estava gerando o alarme desaparecer, e você ir lá e apertar um botão dizendo que você, operador, ou você, supervisor ou técnico, reconhece que aquele alarme estava acontecendo. Então, basicamente, por esse vídeo é isso. Esse vídeo vai focado na parte do PLC apenas. No próximo vídeo a gente volta trazendo a parte do TwinCat HMI, que já é bem mais simples do que essa. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado e até o próximo.